Água boa, né? Sabe? A nossa história vai estar falando exatamente disso. De água. Sabe? Existem muitas histórias na Bíblia que falam sobre a água. Sobre os outros remédios naturais ou algum símbolo. E a nossa lição vai falar exatamente disso. Sobre a água. Mas qual será a história que a Bíblia, que a lição vai se basear num contexto da água? Se vocês querem descobrir, bora lá! Bom, como eu falei anteriormente, a nossa história vai se basear na água. E quando nós abrimos nossa lição, que já é a nova lição, o novo trimestre, nós já nos deparamos com uma história muito conhecida. Essa história, ela se baseia com uma mulher, não diz o nome dela, mas a Bíblia ela chama ela de a mulher samaritana. Bom, o título da nossa lição é Uma Testemunha Comum. O verso para decorar é João 4, 28 a 30, e diz assim: A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Então parece que a nossa história tem a ver com essa mulher samaritana, que algo para deixar bem claro, que a nossa lição também deixa claro na parte de terça. Bem aqui diz assim: os judeus samaritanos eram inimigos ferrenhos. Os rabinos diziam que era permitido negociar com os samaritanos apenas em caso de muita necessidade. Os judeus não deviam tomar nada emprestado dos samaritanos, nem aceitar sequer um pedaço de pão ou um copo de água. Por isso os discípulos tinham ido comprar comida. Viram? O conflito entre os samaritanos e os judeus era muito grande, porque eles todos tiveram um conflito no passado. E surgiu, e isso foi crescendo até aquele tempo. Só que Jesus, ele fez algo diferente, ele agiu de forma diferente com uma samaritana, que é o que nós vamos descobrir. Bom, nós vamos acompanhar aqui na Bíblia como que foi o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Então vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 4 e nós vamos abrir no versículo, deixa eu dar uma olhadinha, João capítulo 4, versículo 6. Versículo 5. Ótimo. E diz assim: Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os meus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher respondeu: Como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso por causa que os judeus tinham conflitos entre os samaritanos. Mas Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. E a mulher respondeu: O Senhor não tem nenhum balde para pegar a água lá no poço. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço e ele nos deu o que beber, assim para seus filhos e ao seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu der jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der será jorrada como uma fonte de vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que você me dê essa água para que eu nunca mais tenha sede e tenha que vir aqui. Jesus então disse: Vá, chame seu marido e volte aqui. Então a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão, você não tem marido. Já teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. A mulher então disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Bom, o diálogo de Jesus e da mulher samaritana acaba por aqui. E nós já vimos grandes mensagens. Por exemplo, a água remete à vida eterna. E a explicação que eu vou dar agora. Meus queridos, a história da mulher samaritana é muito conhecida. A mensagem é básica: Jesus é a água. Mas como que isso aplica na nossa vida? Ou por que a lição queria nos trazer isso?
Primeiro, a lição está seguindo o passo a passo de Jesus. Nesse caso, começamos com a vida de Jesus em relação aos samaritanos. Jesus queria mostrar que não era necessário ter inimizade entre os samaritanos e os judeus. Jesus queria provar que tanto os samaritanos quanto os judeus poderiam viver em harmonia. Claro que ele não mostrou isso claramente para todas as pessoas, mas é o que dá a entender por meio da sua palavra, que Jesus queria incluir, Jesus queria estar próximo de todos os tipos de pessoas. Jesus não era daquele que excluía, não. Jesus é aquele que aceitava. Jesus pegava aquelas pessoas erradas que pecavam, para poder salvá-las. Era isso o plano de Deus. No caso dos samaritanos, não estou dizendo que os samaritanos pecavam mais que os judeus. Estou dizendo que naquele momento Jesus queria mostrar que o judeu pode conviver com o samaritano de forma comum. A outra mensagem é que, vamos pensar o seguinte: a água participa dos 8 remédios naturais. A água é fundamental para o nosso corpo. Ele nos nutre, nos deixa vivos, porque sem água não tem como a gente viver. E Jesus pegou o exemplo da água. Jesus ele se representou como a água eterna. Por quê? Nós precisamos da água para sobreviver. E nós precisamos de Deus para viver. Sem Deus não tem como sobrevivermos. Sem Deus não tem como viver neste mundo em comunhão com Deus. Não tem como. Por isso que Jesus é tão importante como a água na nossa vida. A água é tão importante quanto Jesus. E quando Jesus falou que Ele é a água, Ele dá a entender. Nós precisamos pegar os seus nutrientes. Nós precisamos pegar os remédios. Nós precisamos buscar, beber, se aprofundar de Jesus a cada dia mais. Era isso que Jesus queria dizer aos seus discípulos, para a mulher samaritana, e isso que Ele quer dizer a nós também. Não só porque eu adoro a Deus que eu não vou me aprofundar na Bíblia. Tem que me aprofundar cada dia mais. Da mesma forma que eu me comprometo a beber água em todos os momentos que eu sentir sede, nós também temos que estar comprometidos a buscar a palavra de Deus todos os dias das nossas vidas. E que nós possamos colocar no nosso coração e para a nossa vida que nós devemos beber de Jesus. Nós devemos nos aprofundar em Jesus. Da mesma forma que a gente se esforça para beber água, devemos nos esforçar para estudar a palavra de Deus. Bom, esse foi o nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like e muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que a mensagem tenha tocado o seu coração e se tocou, que Deus o abençoe, tá bom? Tchau e até a próxima lição.